Existem contratações pontuais e grandes contratações, e vejam só, por incrível que pareça, o Santos conseguiu fazer uma grande contratação. Contratou o zagueiro Lucas Veríssimo e a gente vai trocar um papo sobre essa contratação do Santos, sobre a chegada do Lucas Veríssimo, o novo contratado. Mas antes de mais nada, óbvio, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, comentarem no vídeo, compartilharem o vídeo. Deem essa força pro canal para que a gente continue crescendo. Somos quase 150 inscritos. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo, a todos que confiam aqui no conteúdo do Camisa 3. Fechou, rapaziada? Nós contamos com a sua ajuda. O Santos contratou o zagueiro Lucas Veríssimo, negociação que gira em torno de 4 milhões de dólares, mais ou menos aí entre 20 e 22 milhões de reais. O Santos vai pagar esse valor de maneira parcelada ao Aldo Rail, clube que detentinha os direitos econômicos do Lucas Veríssimo. 3 anos de contrato, podendo chegar a 4 anos. Confesso que essas cifras e o tempo de contrato me deixam um tanto quanto ressabiado. Porque o Lucas Veríssimo já é um jogador de 30 anos, já conviveu com algumas lesões, dificilmente o Santos vai conseguir recuperar o valor que vai investir no Lucas Veríssimo, mas no final das contas é uma contratação extremamente necessária. O Santos precisava reforçar a sua zaga, o Santos precisava reforçar o seu setor defensivo, que sem sombra de dúvida é o setor mais carente desse elenco. O Lucas Veríssimo chega para resolver o problema defensivo do Santos, chega para ser a solução desses problemas e principalmente das bolas aéreas. O Santos sofre desde sempre com o jogo aéreo defensivo e o Lucas Veríssimo pode ser essa solução, já que ele é um zagueiro que vai muito bem pelo alto também. O Lucas Veríssimo é um grande jogador, é um baita zagueiro, foi uma baita contratação que o Santos fez. Aliás, a gente tem que dar uma palmatória, né? Porque a gente está sempre criticando o Marcelo Teixeira e o Alexandre Matos com muita razão, mas dessa vez eles acertaram. E o Lucas Mussetti frisou muito bem no vídeo que ele soltou para falar dessa contratação. É uma contratação tão boa que chega a assustar o torcedor santista, tanto pela qualidade do Lucas Veríssimo, também pela efetividade que os dirigentes do Santos tiveram para fazer essa contratação em um tempo muito curto. Obviamente que o Santos ele contou, entre aspas e muitas aspas, com a ajuda dos conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio. O Lucas Veríssimo ele foi procurado pelo Santos uns dias atrás, foi procurado por outras equipes do futebol brasileiro, mas a ideia dele não era voltar, até porque ele estava jogando no Catar, recebendo muito bem, jogando sem pressão, a família dele deveria morar muito bem também, e a partir do momento que esses conflitos no Oriente Médio, eles se iniciam, aí o Lucas Veríssimo quis voltar, o Santos agiu rápido, agiu de uma maneira muito eficiente. A vontade do Lucas Veríssimo após esses acontecimentos era voltar, era de retornar para o Brasil, e nada melhor do que retornar para o Santos, clube que revelou ele, clube que lançou ele no cenário do futebol brasileiro. A esposa do Lucas Veríssimo é de Santos também, então acabou que uniu o útil ao agradável. A vontade do Lucas Veríssimo de voltar para o Brasil, o Santos estava precisando de um zagueiro e as partes entraram em consenso e a contratação foi realizada. O Lucas Veríssimo, como eu falei, ele é um grande zagueiro e ele tem uma característica que me agrada demais. Por ser um grande zagueiro, e a gente já viu isso com outros exemplos, o cara que é um grande zagueiro, ele faz com que o companheiro de zaga dele passe a jogar mais, passe a ter um crescimento de produção. E vídeo o Luan Pérez lá em 2019, o Luan Pérez jogou muito bem, muito por conta de ter o Lucas Veríssimo ao lado dele. Então o Lucas é esse cara que faz com que o companheiro de zaga dele, seja o Luan, seja o Adonis Frias, não sei quem vai jogar ao lado dele, não sei quem o Vojvoda vai escolher, muito provavelmente o Luan Pérez, porque o Lucas Veríssimo é um zagueiro destro, então ele joga pelo lado direito, obviamente. Então ele vai fazer com que o companheiro de zaga dele cresça de produção. O Lucas Veríssimo vai chegar para ser o xerife da zaga do Santos, vai chegar para comandar o setor defensivo, e foi uma baita contratação. Lucas Veríssimo, que para muita gente é o melhor zagueiro de uma geração. Com certeza a galera mais de trás vai citar o Alex, outras pessoas podem citar o Edu Dracena, mas para mim o Lucas Veríssimo foi o melhor zagueiro que eu vi com a camisa do Santos. E a gente pode até fazer um top 5, top 6, top 7, sei lá, de zagueiros que passaram pelo Santos desde 2010, e de 2010 para cá, sem sombra de dúvida, nós tivemos aí o Edu Dracena, tivemos o Durval, algumas pessoas podem citar o Gustavo Henrique também, mas o Lucas Veríssimo foi o melhor zagueiro que o Santos teve de 2010 até mais ou menos ali
2021, 2020, que foi quando ele foi transferido para o Benfica, quando ele foi vendido para o Benfica. Então o Lucas Veríssimo, ele tem esse lugar, afeto, dentro da lembrança do torcedor santista. Sempre que a gente fala de zagueiro, que é o melhor zagueiro que você viu. Uma geração vai falar o Lucas Veríssimo, outra pode falar o do Dracena, os caras mais de trás podem falar do Alex, mas certamente se a gente fizesse um ranking aqui, o Lucas Veríssimo estaria ali entre os 3 ou 5 melhores zagueiros do Santos de 2010 para cá. Mas para uma parte da torcida do Santos, para uma ala da torcida do Santos, parece que nem tudo são flores. Eu costumo dizer que uma parte da torcida do Santos costuma procurar pelo em ovo. E essa parte da torcida do Santos, incluindo também alguns influencers que falam sobre o Santos no seu dia a dia, não todos, eles precisam começar a enxergar e entender o futebol da maneira como ele é. Depois que o nome do Lucas Veríssimo passou a ser ventilado como possível reforço do Santos, essa parte da torcida, junto com esses influencers, começou a dizer que o torcedor santista, no geral, teria que engolir o seu orgulho, que era muito triste ver a situação que o torcedor santista tinha que passar por conta desse possível reforço que fez ou falou algo contra o Santos. E eu fiquei me perguntando o que o Lucas Veríssimo fez ou falou para a torcida do Santos ter que engolir o orgulho para aceitar ele de volta. E a partir desse momento eu comecei a pesquisar. Fui dar uma olhada, joguei no chat GPT, inteligência artificial, no Google, para saber o que o Lucas Veríssimo tinha feito ou falado para a torcida do Santos fazer esse auê todo. E aí algumas pessoas começaram a citar que ele não quis jogar contra o Grêmio na Libertadores de 2020, no jogo de volta na Vila Belmiro, porque ele queria ser vendido pelo Benfica. Outras pessoas disseram que foi porque ele vestiu a camisa do Corinthians. Então vamos lá, rapaziada, vamos por partes. Eu creio que todo bom profissional, todo grande profissional, ele almeja um crescimento de carreira, independente de qual profissão ele seja. E com o Lucas Veríssimo, com o jogador de futebol em si, não é diferente. O Lucas, ele queria algo melhor para ele, para a carreira dele, e com certeza não só para ele, mas para a família dele também. Ameaçou não jogar contra o Grêmio, acabou jogando. Depois da Libertadores, ele foi vendido. Tá tudo certo. Se for assim, se for para levar ao pé da letra, a gente tem que começar a pegar no pé do Neymar. Porque o Neymar jogou o Mundial de 2011 vendido para o Barcelona. Aquela final contra o Barcelona ele já estava vendido. Acho que isso também não é legal, certo? E quando ele voltou, não vi ninguém falando isso. O Robinho, que para muita gente também é um grande ídolo, apesar dos pesares, apesar do que ele fez na vida privada dele, na vida pessoal dele, ele também fez uma birra gigantesca para ir para o Real Madrid em 2005. Ameaçou ficar fora de jogos, não foi treinar para ser vendido para o Real Madrid, então também não vi muito torcedores citando isso quando o Robinho voltou nas passagens anteriores dele. Então acho que ficar citando que o Lucas Veríssimo não quis jogar contra o Grêmio é pouca coisa para a torcida do Santos ter que engolir ele. Mas o Lucas Veríssimo jogou no Corinthians. Tá bom, se for por isso, o Fábio Costa tem que deixar de ser ídolo do Santos. Porque ele sai do Santos, vai pro Corinthians e depois retorna pro Santos. Se for assim, o Edu Dracena não pode ser mais considerado um ídolo do Santos, porque depois do Santos ele jogou pelo Corinthians e pelo Palmeiras. Então assim, eu acho que já passou da hora dessa galera começar a entender e enxergar o futebol da maneira como ele é, com mais racionalidade do que passionalidade. Porque às vezes a galera enxerga o jogador de futebol como um ser intocável. E ele não é, ele é um profissional como qualquer outra pessoa. O Lucas Veríssimo não voltou pro Santos lá em 2023, se eu não me engano, ou final de 2022, quando ele volta pro Corinthians, porque com certeza o Corinthians tinha um plano de carreira melhor para ele, ia pagar um salário maior, tinha um time melhor na época. Então, na hora que um jogador de futebol ele vai fechar um contrato com alguma equipe, ele leva tudo isso em consideração. E venhamos e convenhamos, o Santos em 2023 era uma bagunça. Compensava muito mais, de fato, ter ido pro Corinthians. Então, ficar levando em consideração o que o cara fez com a camisa do Corinthians, o que o cara deixou de vir pro Santos, pra mim é pouca coisa. É uma coisa, assim, mínima. Obviamente que tem jogadores que já esculhambaram o barraco, né? O caso do Lucas Lima, que tinha uma admiração da parte da torcida do Santos, zoava muito o Palmeiras, depois foi pro Palmeiras e falou mal do Santos, acabou voltando depois, enfim. Eu acho que esses exemplos, sim, aí dá pra gente citar. Mas o caso do Lucas Veríssimo, estão pegando no pé do cara por pouca coisa. Mas fato é que, independente de qualquer coisa, o Santos fez uma baita contratação, uma grande contratação. O Lucas Veríssimo, como eu falei, chega para ser o principal zagueiro do Santos, titular fácil dessa zaga do Santos. E o Lucas Veríssimo, na minha opinião, chega sendo o melhor zagueiro do Brasil. Tecnicamente falando, na minha opinião, não existe nenhum zagueiro melhor do que o Lucas Veríssimo
atuando aqui no Brasil. Enfim, isso é discussão para um outro vídeo. Mas fato é que ele chegou, vai vestir a camisa e com certeza a zaga do Santos tem tudo para melhorar e crescer ao longo desse ano de 2026. Fechou, rapaziada? Se você ficou até aqui neste vídeo, peço mais uma vez para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, dá aquela hypada monstruosa, ajuda o Camisa 3 a continuar crescendo pra gente continuar levando o Santos adiante. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Valeu, fui!